Vamos realizar agora o estudo do livro dos Salmos. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Faz jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável
a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixe de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus bendito, Deus Criador, Deus infinito, Deus bendito, Deus Criador, Deus infinito. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, protegei-nos, iluminai-nos, libertai-nos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito. Nós vivemos não pelas nossas forças, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As nossas obras não somos nós quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através do Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito. Nós vivemos não pelas nossas forças, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As nossas obras não somos nós quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através do Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Iluminai-nos, 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 despertai-nos, despertai-nos, despertai-nos. Que a vossa força infinita nos envolva por toda a eternidade. Assim é, assim será para mim, para nossas famílias, para nossos antepassados, para todos os seres do universo. Amém. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo pode salvar totalmente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas. Uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosat, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosat, atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos, suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo, Namu Myo Renkyo. Vamos realizar agora o estudo do livro dos Salmos. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, trazes trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás
e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixe de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus bendito, Deus Criador, Deus infinito, Deus bendito, Deus Criador, Deus infinito. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A sociedade patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão, assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele, teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir, daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados, só poderíamos existir à semelhança do ser divino, e não de outro modo, sendo como ele, totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem, para com enorme sacrifício colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele e não do ser dele, senão cairíamos na ideia panteísta, que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir porque, após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos o ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético.
tendo havido a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia, denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios, a soberba para se pôr acima de Deus, teomania, a inveja para anular o que é correto, o ódio com a intenção de destruir, a avareza que visa impedir o uso dos bens, a gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar, luxúria para retirar o prazer só para si, a preguiça que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Percebendo todos esses defeitos no ser humano, vamos concluir que isso nos aproxima dos seres inferiores. Vamos nos erguer e pedir a Deus, aos espíritos superiores, a força necessária para nos libertarmos de todo mal. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Keppe, A Medicina da Alma. É o capítulo 6º, a morte. É muito mais difícil viver que morrer. O ser humano tem um sentido de autodestruição muito pronunciado, que mais cedo ou mais tarde o levará à sepultura, mas geralmente o leva bem antes do que deveria. Hoje em dia, uma nova ciência, a gerontologia, pesquisa os motivos da existência em determinadas regiões de indivíduos extremamente idosos, em contraste com outras, onde se morre muito cedo. Infelizmente, se ativeram aos aspectos físicos da questão. Na psicanálise, Freud descreveu a existência de um impulso de morte na mente de todo neurótico. Provavelmente reside aí o motivo principal de seu envelhecimento prematuro. O paciente L.A., nascido na Bahia, veio a São Paulo para tratar de seu problema de regurgitação. Todo alimento que ingere volta à boca e ele acaba expelindo-se. De 70 quilos, emagreceu para 43. Um fato interessante é que o contraste que toma para tirar as radiografias segue seu curso orgânico normal. Aliás, é o único líquido que toma com facilidade. Seu histórico psicopatológico é o seguinte: aos 16 anos de idade, perdeu o pai, de quem tinha grande dependência. A família passou a ter dificuldades econômicas e ele foi trabalhar numa mina de chumbo em outra cidade, fato que o obrigou a morar com uma irmã casada. Depois de um ano, iniciou o seu processo patológico. Sua dependência ao pai o levava a procurar um substituto que encontrou nos médicos que o cuidavam. Disse que não queria de modo algum deixar o hospital, e sua identificação com o progenitor o levava ao processo de autodestruição. Nos hospitais, principalmente, encontramos
muitos indivíduos com uma problemática de autodestruição notável. Faremos esse capítulo de autodestruição no próximo capítulo nosso. Procurem observá-lo bem, procurem senti-lo bem e verificar se em você há um instinto de morte. Namastê. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo pode salvar totalmente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas. Uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, iluminai-nos, libertai-nos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito. Nós vivemos não pelas nossas forças, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As nossas obras não somos nós quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através do Seicho Noye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito.
Nós vivemos não pelas nossas forças, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As nossas obras não somos nós quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Sirtinoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Iluminai-nos, 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 despertai-nos, despertai-nos, despertai-nos. Que a vossa força infinita nos envolva por toda a eternidade. Assim é, assim será para mim, para nossas famílias, para nossos antepassados, para todos os seres do universo. Amém. Que a luz, a paz, a saúde, a alegria, o bem maior venha para todos nós. Venha para nossas famílias, para nossos filhos, netos, descendentes todos, antepassados todos, e que a luz bendita abra nossos corações para o amor. Assim é, assim será por direito divino para mim, para todos os seres do universo. Que a natureza inteira nos dê saúde, nos dê alegria, nos dê força, nos dê ânimo, e que todos os males, passados, presentes e futuros, sejam desintegrados aqui agora definitivamente por direito divino. Assim é, assim será eternamente, 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 eternamente. E nada interfere, nada interfere, nada interfere. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim é, assim será por toda a eternidade. Assim é, assim será por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar nossa mente, suavizar nosso coração. Pode sentar-se ou deitar-se. Acomode-se bem. Sinta uma luz grandiosa que vem para todos os seus corpos. Uma luz do céu, uma luz da terra, uma luz infinita e divina. E nada interfere. Feche seus olhos. Acomode-se bem. Coloque os polegares no centro das mãos e feche as mãos. Inspire profundo para o seu coração. Que ele absorva essa luz, essa força, essa saúde, essa alegria. E nada interfere. Expire, recolhendo o ventre. E uma luz grandiosa, suave, benéfica, te penetra, penetra as células, limpa o seu sangue, fortalece sua mente e o seu coração. E nada interfere. A luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo está com você agora, para sempre. Nada interfere, nada interfere, nada interfere. E nesse instante, você fixa seu chakra frontal e abre seu coração para Deus. Deus, Divino Pai, Divina Mãe Santíssima, auxilia meu coração, protege nossos caminhos e liberta-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Deus, Divino Pai, Nossa Senhora, Divina Mãe, liberta-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. E a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vem para você e para seu lar, e para sua família, e para seus antepassados, e para todos os seres do universo. Todos recebem a luz, a paz, a saúde, a alegria e uma bênção infinita que vai para o seu coração. Fique assim em silêncio, sentindo a paz de Deus, a paz do amor, a luz bendita
no seu coração. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, verdadeiramente. Sente essa paz, sente essa luz, sente esse amor no seu coração, para sempre, para sempre, para sempre. Vamos realizar agora o estudo do livro dos Salmos. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, trazes trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos.
Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixe de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus bendito, Deus criador, Deus infinito, Deus bendito, Deus criador, Deus infinito. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. A sociedade patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão, assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele, teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir, daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados, só poderíamos existir à semelhança do ser divino, e não de outro modo, sendo como ele, totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem, para com enorme sacrifício colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele e não do ser dele, senão cairíamos na ideia panteísta, que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir porque, após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos o ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo havido a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia, denominada de pecado pelos teólogos.
Podemos dizer que patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios, a soberba para se pôr acima de Deus, teomania, a inveja para anular o que é correto, o ódio com a intenção de destruir, a avareza que visa impedir o uso dos bens, a gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar, luxúria para retirar o prazer só para si, a preguiça que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Percebendo todos esses defeitos no ser humano, vamos concluir que isso nos aproxima dos seres inferiores. Vamos nos erguer e pedir a Deus, aos espíritos superiores, a força necessária para nos libertarmos de todo mal. Que assim seja.